Senaqueribe, rei da Assíria, não era apenas mais um inimigo, ele era o terror das nações. Por onde passava, cidades caíam, reinos eram destruídos, povos eram levados cativos. Ele não acumulava batalhas, ele acumulava vitórias. E agora, seu alvo era Jerusalém. A cidade estava cercada, sem rotas de fuga, com recursos limitados, com um exército pequeno e enfraquecido diante de um império dominante. Do lado de fora, um dos maiores exércitos da época. Do lado de dentro, incerteza, medo e um povo emocionalmente abalado. Não era só uma crise militar, era uma crise de fé, porque quando o cenário aperta, até quem acredita começa a questionar. E Senaqueribe sabia disso. Por isso, antes de atacar com espada, ele ataca com palavras. Seus mensageiros se levantam diante dos muros e gritam em alta voz na língua do povo, para que todos ouvissem: não deixem que Ezequias engane vocês. Não confiem nesse Deus. Nenhum Deus de nenhuma nação conseguiu livrar seu povo das minhas mãos. Aquilo não era apenas provocação, era uma estratégia. Era guerra psicológica, era ataque espiritual. O objetivo não era só derrubar os muros, era derrubar a confiança, era fazer o povo desistir antes mesmo da batalha começar. Dentro da cidade, o silêncio. O medo se espalhava, a fé era testada. Mas no meio daquele cenário, havia um homem, o rei Ezequias. Ezequias não tinha vantagem militar, não tinha aliados fortes, não tinha garantia humana de vitória. Mas ele tinha algo que Senaqueribe não entendia: dependência de Deus. Mesmo cercado, mesmo pressionado, mesmo vendo a fraqueza do seu povo, Ezequias toma uma decisão rara. Ele não reage com orgulho. Ele não entra em desespero. Ele busca direção. Ele envia seus homens ao profeta Isaías, porque ele entende algo profundo. Quando a situação é natural, você resolve com estratégia. Mas quando a situação é impossível, você precisa de revelação. E a resposta vem, clara, direta. Assim diz o Senhor: não temas. Esse rei não entrará nesta cidade. Mas mesmo com a promessa, a pressão não para. Senaqueribe envia cartas, continua afrontando, continua zombando, tentando enfraquecer a fé pela repetição. E então, Ezequias faz algo que muda o rumo da história. Ele pega aquela carta de afronta, sobe ao templo e a estende diante de Deus. Ele não esconde o problema, ele não tenta resolver sozinho, ele expõe, ele apresenta, ele entrega e ora: Senhor, inclina os teus ouvidos e ouve. Vê as palavras deste homem que afrontou o Deus vivo. Aquilo não era mais sobre guerra, era sobre honra. E quando a afronta deixa de ser contra o homem e passa a ser contra Deus, a resposta muda de nível. Naquela noite, sem aviso, sem batalha, sem intervenção humana, o céu se moveu. E o que nenhum exército conseguiu fazer, um ato de Deus resolveu. 185.000 soldados assírios caíram, sem espada, sem resistência, silêncio no acampamento inimigo. O terror das nações foi derrotado em uma noite. Senaqueribe recua, volta para sua terra, carregando não uma vitória, mas uma vergonha, porque existe uma lei espiritual que muitos ignoram. Você pode até lutar contra homens e vencer, mas quando você se levanta contra Deus, você já perdeu, mesmo achando que está ganhando.